Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Este é o oitavo capítulo do nosso videolivro de matemática do primeiro ano do ensino médio, segunda edição. Senhores, vão se inscrever no nosso canal, porque isso nos ajuda muito. Quando se inscreverem, clique no sininho, que aí vocês receberão notificações de tudo que postarmos no canal. Também um like aí embaixo ajuda muito o canal. Desejo a todos que tenham bons estudos. Neste capítulo, a gente vai dar início ao estudo da função exponencial. Entre os fenômenos naturais, um dos mais recentes estudados pelos cientistas é o da radioatividade, que é uma propriedade que algumas substâncias têm de emitir radiações e se desintegrar, transformando-se em outras. Este fenômeno tem ajudado os geólogos a determinar a idade das rochas e também os arqueólogos a determinar a idade de objetos encontrados em suas escavações, como, por exemplo, o estudo do carbono 14. O tempo que a substância leva para que a metade de seus átomos se desintegre é denominado meia-vida. Este termo significa que acaba o período transcorrido, ocorrerá desintegração de metade da quantidade dos átomos. A generalização desse padrão dará origem a uma função, uma vez que temos uma variável x no expoente, chamada função exponencial. Já que nós estamos estudando a função exponencial e já foi informado no slide anterior que a gente tem uma variável x no expoente. Então, a gente vai dar uma revisada nos estudos que fizemos de potenciação, para que os senhores não fiquem perdidos no nosso conteúdo. Então, vamos revisar. Quem tiver alguma dúvida, ela vai ficar toda esclarecida. A elevado a n é onde n é o expoente e a é a chamada de base. Lembram disso? Potência. Dados um número real positivo, A e um número natural, desde que n seja maior ou igual a 2. Chama-se potência de base A e expoente n um número que é igual ao produto de n fator de A. Lembram? A elevado a n é A vezes A, vezes A, vezes A, vezes A. Temos dois exemplos, n fatores, é claro, né? O exemplo de 3 ao quadrado é 3 vezes 3, né? 3 multiplicado por ele mesmo duas vezes. 4 elevado à terceira é 4 vezes 4 vezes 4, é 4 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, 64. Então, acabamos de relembrar os senhores o que é uma potência, né? Quem tiver muita dúvida disso aí, vai no nosso canal lá no sétimo ano, que a gente tem, e sexto ano também, tem um estudo completo de potenciação. Bacana? Vamos lembrar agora, os senhores, algumas propriedades de potenciação. 5 elevado a zero, quanto que é? Todo mundo sabe. Lembram? Todo número elevado a zero vale 1, né? O exemplo, todo A elevado a zero é igual a 1. Todo número elevado a zero vale 1, inclusive o próprio A. 1,1256 elevado a zero é 1. 0 elevado a zero é indeterminado. Não tem um valor apropriado para isso. A propriedade fundamental, lembram disso? Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma-se os expoentes. Né? O que nós temos? A elevado a n multiplicado por A elevado a m. É A elevado a n mais m. O exemplo, 3 elevado a segunda, que multiplica 3 elevado a quarta. 3 elevado a segunda, que multiplica 3 elevado a quarta. Conserva a base e soma-se os expoentes. O expoente é 2 e 4. 2 mais 4, 6. Resposta 3 elevado a 6. Agora, a divisão é análogo. Só que, em vez de somar, a gente subtrai. A elevado a n dividido por A elevado a m, a gente soma. Não, a gente subtrai o expoente. Conserva-se a base A e pega o primeiro expoente e subtrai do segundo. Fica n menos m no expoente. Olha o exemplo. 4 elevado a 5 dividido por 4 elevado a segunda. Conserva a base, que é 4, e subtrai 5 menos 2, 3, ali está a resposta. Agora, quando a gente tem uma potência negativa, A elevado a menos n, é claro que nessas circunstâncias, A tem que ser diferente de zero. Porque se A for zero, ele não vai poder estar no denominador, não existe denominador com número zero.
Então, quando a gente tem que ter uma potência negativa, é a mesma potência sobre 1 com sinal positivo, ou seja, a elevado a n a menos n é igual a 1 sobre a elevado a n, e assim para qualquer valor. Olha o exemplo, 3 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre 3 elevado a 2. Ficou no lugar de menos 2, ficou menos 2, ficou mais 2, e é uma fração, né? Então, quando vocês enxergarem uma potência negativa, vocês têm que aprender o seguinte: vocês estão vendo ali, não é uma potência, é uma fração. Primeiro caso, né? Aí depois vocês resolvem a potência. É 1 sobre 9, porque 3 ao quadrado é 9. Bacaninha? Lembraram aí? Que joia, hein? A gente vai estudar função exponencial, tem que estar craque nisso aí, tá? Outra propriedade fundamental que eu vou lembrar os senhores, né? Quarta, a elevado a n elevado a m. Podemos multiplicar as potências ali. Fica a elevado a m vezes n é igual a 2 elevado à terceira elevado ao quadrado. É igual a 2 elevado a 2 vezes 3, 6. Né? Se você desenvolver a potência, vai dar 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, vezes 2, 64. Ao quinto exemplo, a elevado a m multiplicado por b elevado a m. Aí o que eu posso fazer? Isso é a elevado a b, a potência aí não é a mesma, eu posso escrever ab elevado a m, tá bom? Como tem lá 2 elevado a 3 vezes 4 elevado a 3, tudo é 2 vezes 4 elevado a 3. Bacana? Que é 8 elevado a terceira, que dá 15, 12. A sexta, a elevado a m dividido por b elevado a m é igual a sobre b elevado a m. A potência não é igual? Eu posso escrever tudo numa fração só. Joia? Aí, por exemplo, 3 elevado a terceira e 4 elevado a terceira. É 3 quartos elevado a terceira. Essas propriedades são fundamentais para o desenvolvimento da função exponencial, porque a gente depende da potência. E lembrando a vocês que uma função exponencial, a gente tem a variável no expoente. Vejamos agora um exemplo. Seja a expressão, sendo x e y dois números reais, não nulos, a expressão x elevado a menos 2 mais y elevado a menos 2 elevado a menos 1, ela vale quanto? Então, vamos ver aqui. Nós sabemos que quando a elevado a menos n é 1 sobre a elevado a n. Então, vamos aplicar isso, porque lá tudo está elevado a menos 1. Então, eu vou colocar menos 1 sobre x elevado a menos 2 mais y elevado a menos 2. Muito bem. Está ali? Agora eu posso, não está x elevado a menos 2? Eu posso escrever que é 1 sobre x elevado a 2, mais, não está y elevado a menos 2? Mais 1 sobre y elevado a 2. Né? É 1 sobre o mesmo valor com a potência positiva. Seguindo, então, eu tenho uma soma de duas frações de denominadores diferentes. O mínimo múltiplo comum é x ao quadrado, que multiplica y ao quadrado. Vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador de cada fração. X ao quadrado, que multiplica y ao quadrado, dividido por x ao quadrado. Nos sobra y ao quadrado. Ali eu coloquei. Mais porque ali tudo é mais. X que multiplica y ao quadrado, dividido por y ao quadrado. Sobrou x ao quadrado. E assim eu o coloquei no denominador. Agora eu tenho uma divisão de duas frações. 1 sobre 1 dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado mais x ao quadrado, dividido por x ao quadrado vezes y ao quadrado. Como é que eu faço isso? Eu pego a primeira fração do jeito que está e multiplico pela segunda invertida. Então, eu vou pegar 1 vezes 1 e vou inverter. O x vezes ao quadrado vezes y ao quadrado vai para o numerador e o y ao quadrado vezes x ao quadrado denominador. Fazendo a multiplicação, está aí a nossa resposta. É x ao quadrado que multiplica y ao quadrado sobre y ao quadrado mais x ao quadrado. Bem bacana esse exercício. Aplicou toda a propriedade várias vezes. Então, treinem, repitam esse exercício para os senhores ficarem craque, ok? Agora nós vamos lembrar de radiciação, né? Raízes. A potência com um expoente racional. Quando nós tivermos uma potência, um número qualquer elevado a uma fração, né? O que nós podemos dizer? Que é um número racional. A gente pode dizer que é A
elevado a n sobre b. Então, a elevado a n sobre b, aquele n, que é o numerador, ele vai ser a potência do radicando, certo? E o denominador é o índice da raiz. Radical é aquele sinal do símbolo de raiz, né? O radicando é a base. E aí está o exemplo, o expoente, o numerador vai para ali. Ok? Então, lembre, senhores, raiz quadrada de 1/4, né? Vocês lembram que a raiz quadrada de meio? Meio é 1 raiz quadrada. O 1 vai no lugar do n e o 2 vai para a raiz, o índice da raiz, tá? Vejamos agora um exemplo bem interessante disso aí para a gente compreender isso melhor, ok? Vejamos aqui agora. Raiz quadrada de 16 é igual a 4 vezes 4, não é 16? Então, a raiz é 4. Raiz cúbica de 125, 5 vezes 5 vezes 5, não é 125? Então, a raiz cúbica de 25 3 vezes é 5. Raiz quadrada de 16 é 2, porque 2 vezes 2 vezes 2, 4 é 16. O radical vazio vale 2. Lembrou isso aí, não lembraram? Lembram disso aí? Tudo isso foi estudo que nós fizemos no ensino fundamental, onde a gente estudou radiciação, ok? No 8º ano, nós aprendemos muito sobre essas propriedades. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vai na playlist do canal e faça uma revisão lá, que isso vai ser muito importante agora no ensino médio, ok? Uma observação que a gente tem que lembrar da radiciação, dos índices quando ele é par e quando ele é ímpar. Quando ele for par, ele não pode ser negativo, ele tem que ser maior que zero, ok? Quando ele for ímpar, pode pertencer a qualquer um dos conjuntos reais. Então, vocês tomam muito cuidado com isso aí, tá? Quando ele for par e quando ele for ímpar. Quando for par, não existe raiz de número de índice par, não existe raiz dentro dos reais. Ímpar existe. Por exemplo, raiz de 16 igual a 4. É 4 vezes 4, ali dentro é 2 e acabou, não é sem problema. Raiz cúbica de menos 64 existe, porque menos 4 vezes menos 4 dá mais 16. Mais 16 vezes menos 4 é igual a menos 64. Então, a raiz cúbica de menos 64 é exatamente menos 4. Então, viram um exemplo? Viram como é que funciona a coisa? Não esqueçam disso, gente, isso é muito importante, hein? Vejamos agora mais alguns exemplos. Então, a propriedade que eu falei com vocês agora mesmo foi A elevado a n sobre b é igual a raiz de b, o denominador vai lá para o índice da raiz. De A elevado, o numerador fica sendo potência da base. Isso tudo dentro de uma raiz. Por exemplo, 4 elevado a meio, que eu falei para vocês decorarem. Que aí vocês não vão esquecer, você sabe que é 2, né? Que é 4 elevado a meio, aquele 2 que está no denominador é o índice da dentro do radicando. E o 1 é a potência do 4. 4 elevado a 1 é 4, raiz de 4 dá 2. Bacana? Olha lá, raiz A de B vezes raiz C de B. Olha, vê que os índices são iguais, não são? Eu posso dizer que é a mesma raiz, posso multiplicar tudo. É raiz de B elevado a C. Correto? Bacaninha? Raiz 4 de 4 vezes raiz de 9. É raiz de 9 vezes 4, que é igual a raiz de 36 dá 6. Vamos fazer separado? Raiz de 4, 2. Raiz de 9, 3. 3 vezes 2, 6. Viu aí? A propriedade funcionou bacana. Matemática é maravilhoso, né? Olha aí, raiz de A sobre raiz de B. Tudo pode ser, tudo dentro do radical só. Se você quiser escrever, é raiz de A sobre raiz de B. Pode ser escrito raiz de 4 sobre raiz de 9 é igual a raiz de 4 sobre 9, que é igual a 2/6, porque raiz de 4 é 2, raiz de 9 é 3. Bacana? Se você quiser fazer separado, vai dar 2/3 do mesmo jeito. Faça a conta aí para você ver. Então, vejamos mais exemplo, hein, para a gente ficar craque nisso aí. Propriedade D. Raiz B elevada a n. Se você tiver uma raiz elevada a uma potência, aquela potência vai para dentro do radical, tá? Legal? É a raiz B de A elevada a n. Então, raiz 4 elevado ao quadrado é raiz de 4 ao quadrado, que é igual a 16, que vai dar 4. Aí vamos supor que você queira fazer separado, né? Raiz 4 ao quadrado, você sai a raiz de 4, dá 2. Ao quadrado é 4, a mesma coisa. Então, aquele 2 que está lá fora vai ser potência de n. Observaram? Beleza. Raiz B de raiz C de A.
Eu posso multiplicar aqueles dois índices, colocar tudo dentro de uma raiz só. É raiz de A de B vezes C. Ou raiz cúbica de raiz quadrada de 8. Basta multiplicar. Quando não tem nada ali, não é 2 vezes 3, 6, raiz sexta de 8. Raiz B de A elevado a N. Se multiplicar por qualquer número, uma constante qualquer, vamos supor, K, né? A sobre vezes K é igual a elevado a N, que multiplica o K também. Bacana? Se você tiver a mesma propriedade. Por exemplo, 3 ao quadrado, raiz cúbica, de 9 ao quadrado. Eu posso multiplicar aquilo, né? Correto? Se eu multiplicar por 4, o 3 vai dar 12. Aí eu multiplicar o 2 por 4 vai dar 8. É a mesma coisa de raiz 12 de 9 elevado a 8. Para dividir, você pode fazer a mesma coisa se quiser dividir, né? Vamos lá. B de A elevado a N vezes B elevado a C. Agora, o C elevado a B. Presta atenção nisso aqui, que isso a gente usa toda hora. Olha lá, vejamos. Raiz B de A elevado a N vezes C elevado a B. O que eu posso fazer? O B não é igual ali, eu posso jogar para fora sem a potência. Ficou C que multiplica a raiz de B de A elevado a N. Por exemplo, 5, raiz quadrada de 5 vezes 3 ao quadrado. O 3 pode ser jogado para fora do radicando, tira a potência e está eliminado. 3 raiz de 5. Isso é uma outra situação que a gente usa muito, tá? Então treine isso aí, porque nós vamos precisar de você sabendo isso. Depois nós terminamos de relembrar a potenciação, a radiciação, as propriedades de potência e raiz, a gente vai dar estrada no estudo das equações exponencial. Vejamos, equações exponenciais são aquelas em que a incógnita aparece nos expoentes. Uma das maneiras de resolvê-las é transformá-la em uma igualdade de potência de mesma base. Por exemplo, eu tenho ax1 elevado a ax2, né? O que eu posso dizer? Que x1 vai ser igual a x2. O que acontece? A gente vai ter que igualar os expoentes. Primeiro iguala as bases, depois a gente iguala os expoentes. Como é que resolve isso? Então, passos para resolver a equação exponencial. Primeiro, uma equação exponencial, certo? Onde A é a base da potência, ele vai ter que ser sempre maior que zero e não pode ser igual a 1. Se ele é maior que zero, ele pode ser maior que zero e está antes menor que zero e maior que zero. Só que nunca que ele vai ser igual a 1, vai ter que ser sempre diferente de 1 e maior que zero. Bacana? Olha lá o dedinho mostrando. O A pode ser ali, entre um intervalo de 0 a 1. E pode ser maior que 1 até o infinito. Só não pode ser zero nenhum. E também não pode ser negativo, porque tem que ser maior que zero, né? É óbvio. Preste atenção nesse detalhe, porque é um detalhe fundamental, viu, gente? Vejamos agora, eu tenho uma equação exponencial para resolver aqui. 3 elevado a x mais 1 igual a 81. Né? Então, vejamos aí. Vamos observar que 81 é um número múltiplo de 3. Não é par? Aí, você lembra quando a gente tirava mínimo múltiplo comum para somar a fração? A gente vai fatorar esse número e saber o que ele é. Se ele é múltiplo de 3, a base do lado esquerdo é 3 e já me indica buscar o caminho que eu quero fazer. Porque eu tenho que igualar as bases, é o primeiro passo. Então, eu vou fatorar o 3. 81 quer dizer que primeiro por 3 dá 27. Se eu dividir por 3, vai dar 9. Se eu dividir por 3, vai dar 3. Se eu dividir por 3, vai dar 3, dá 1. Ficou 3 elevado a 4. Então, eu posso dizer que 81 é a mesma coisa de 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Multiplica para você ver se não é. Então, coloquei lá 3 elevado a x mais 1 igual a 81, que é 3 elevado a 4. Olha lá, senhores, eu já igualei as bases, agora eu igualo as potências. X mais 1 é igual a 4. Viram aí? O 1 não está somando, vai para lá, subtraindo. O x é igual a 4 menos 1. Né? X é igual a 3. Olha só que bacana, hein? Esse foi fantástico, senhores. Bacana mesmo, né? Vamos ver agora mais um exemplo. Outro exemplo aí bacana é meio elevado a x. Ó, nós temos aí uma variável na potência. Então, nós estamos diante de uma equação exponencial.
Meio elevado a x igual a raiz quinta de 8. Nós sabemos que a elevado a menos n é 1 sobre a elevado a n. Então, aquele meio elevado a x, e também sabemos a propriedade que a gente vai aplicar, essas três aí, ó. A elevado a n sobre b é igual a raiz b de a elevado a n. E a multiplicação de potência é m vezes n. Então, o que eu posso escrever? Aquele meio é 2 elevado a menos 1, não é? Correto? Bacana. Se meio é igual a 2 elevado a menos 1, elevado a x, é o que está escrito ali. Igual, vamos ver lá, raiz quinta de 8. Eu não posso escrever que é 8 elevado a 1 quinto? Aplicando as propriedades que está no meio ali. Bacana. Resolvemos isso. Agora, eu posso multiplicar potência de potência, não posso? Posso. Agora, o que está escrito? 8 não é 2 a terceira? Escrevi 2 a terceira vezes 1 quinto. Potência de potência, não é isso? Não posso multiplicar isso? 3 vezes 1 quinto é 3 quintos. Então, eu posso dizer que menos x é igual a 3 quintos, ou seja, x é igual a menos 3 quintos. Bacana? Exemplozinho bem legal, hein? Aplicamos 3 propriedades nele. Olha só que bacana. Esse aqui vai também nos ajudar a relembrar a potência e muita coisa interessante. Nós temos aqui no expoente uma equação do segundo grau, 7 elevado a x ao quadrado mais 2x menos 3. Isso é a potência, pode, nós estamos falando de equação exponencial, é claro que a gente pode ter o que quiser lá, tendo variável. Nós temos ali uma equação de segundo grau, poderia ter terceiro, quarto grau, o que o examinador pediu. Vamos lembrar aos senhores que todo número elevado a zero nenhum, essa propriedade nós vamos usar aqui agora, porque não tem lá isso tudo igual a 1. No lugar de 1, não posso escrever 7 elevado a zero? Posso ou não posso? Pergunto, posso ou não posso? Claro que pode, porque 7 elevado a zero não é 1? Posso, então. Beleza, igualei as bases, agora eu igualo as potências, ok? Então vamos igualar, igualar o x2 mais 2x menos 3 igual a zero. Olha, eu tenho uma equação de segundo grau agora, que bacana, vou achar as raízes dela, né? A é 1, B 2, C menos 3. Não somos o Roberto Carlos, mas sabemos quem são os caras. O A vale 1, B vale 2, C menos 3. Delta é o quadrado de B menos 4AC, delta é 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 3, que o C vale menos 3. 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes 1 dá menos 4, vezes menos 3, dá mais 12. Delta é igual a 16. Se é 16, no lugar de delta eu coloco o valor de 16, porque x é menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta. X é igual a menos 2, que b é 2, ficou menos 2. Mais ou menos raiz de 16 sobre 2, raiz de 16 é 4. Então, x é menos 2, mais ou menos 4. Então, menos 2 mais 4 dá 2 sobre 2, 1. Primeira raiz. Menos 2, menos 4, dá menos 6, dividido por 2, menos 3. Aí, x pode ser qualquer um desses valores aí, que a equação vai ser sempre igual a 1. Bacaninha? Legal. Que aí vai zerar aquela equação e vai ficar 7 elevado a 0 igual a 1. É uma equação exponencial muito interessante, ok? Treinem ela, repita esses exercícios, todos que eu estou fazendo aqui para os senhores, tá? Olha que exercício interessante. 25 elevado a x é menos 1 igual a 1 sobre 25. Olha, tem variável em cima, é exponencial. Se a potência for variável, é uma equação exponencial. Então, a gente vai aplicar as propriedades que a gente conhece de potência. Nessa aí, nós vamos usar a potência negativa e potência de potência. Então, primeira coisa, a gente vai fatorar o 25, a gente já sabe que é 5 ao quadrado. Fatorando o 125, a gente sabe que é 5 ao cubo. Olha só, já comecei a achar um jeito de igualar as bases. Então, tem 5 ao quadrado elevado a x menos 1. Bacana. E 1 quinto, 1 sobre 5 elevado a terceira, eu posso escrever que é 5 elevado a menos 3. Eu não posso multiplicar aquele 2 vezes x menos 1? Vai ficar 5 elevado. 2 vezes x, 2x, menos 1 vezes 2, menos 2, igual 5 elevado a menos 3. Acabou. Aí igualei as bases, vamos igualar as potências. 2x menos 2 igual a menos 3. 2x igual a menos 3 mais 2, 2x igual a menos 1. X é igual a menos 1 sobre 2, ou seja, menos meio. Resolvido o problema, aplicando duas propriedades bem bacaninha. Exemplo de letra E.
né? Nós podemos agora observar aqui o seguinte: eu tenho 0,75 elevado a x igual a 9 sobre 16. Muito bem, a gente vai aplicar aqui os conhecimentos que a gente tem. 0,75 não pode dizer que é 75 sobre 100? Muito bem. Eu posso dizer também que isso tudo é igual a 9 sobre 16. Eu não posso escrever que 9 é 3 ao quadrado, 16 4 ao quadrado? Obrigado pela autorização. Então, lá está escrito assim. Agora, a primeira fração, eu não posso dividir tudo por 25, porque se eu dividir por 25, o 75 vai dar 3. Se eu dividir por 25, por 25, 100 vai dar 4. Aí eu tenho 3 ao quadrado sobre 4 ao quadrado. E ficou, então, a nossa função da seguinte maneira: 3 quartos elevado a x, que eu simplifiquei, igual a 3 quartos elevado ao quadrado. Matamos aí com pouca coisa, x igual a 2. Parece que ia dar um trabalhão, né? Foi só observar as possibilidades que a gente tem de simplificação de fração. E aplicamos as propriedades de simplificação de fração, igualamos as bases e já achamos o valor de x automaticamente. Legal? Muito bem. Vejamos, raiz cúbica elevada a x, raiz quadrada de 3, né? A gente viu 3, acho que raiz cúbica não. Não é 3 ali dentro, quando não tem nada, é 2 no radicando. O radicando é que é 3. O índice do radical é 2, igual a raiz cúbica de 81. Então, vamos ver o que a gente pode fazer com essa história, né? Raiz cúbica de 81, eu posso dizer que 81 é 3 elevado a 4, nós fatoramos ali, está fatorado de novo. No lugar de 81, eu posso escrever 3 elevado a 4 elevado a 1/3, que é o que está escrito ali. Bacana? E 3 elevado a meio elevado a x é igual a 3 elevado a 4 elevado a 1/3. Potência de potência, eu não posso multiplicar? Pode, então meio vezes x é x sobre 2, não é? 3 elevado a x sobre 2 igual 4 vezes 1/3 se você multiplicar lá no rascunho aí, vai dar 4/3. Ah lá, igualamos a base. Agora podemos achar que x sobre 2 é igual a 4/3. Multiplicando, cruzar 3x é igual a 8, x é igual a 8/3, né? Nós aplicamos a propriedade de potência aí para resolver esse exercício, né? A elevado a m elevado a m é a elevado a m vezes n. Bacana? E usamos aquela propriedade também de raízes, né? Que raiz quadrada de um índice é um índice elevado a meio. Raiz cúbica de qualquer índice é um índice elevado a 1/3. Foram duas propriedades que nós usamos aí. Vejamos agora mais um exemplo. Muito bem. Já conhecemos a função exponencial, resolvemos exercício de função exponencial. A gente vai falar se é uma função, é claro que tem um gráfico, né? Que representa essa função. Então a gente vai lembrar da função exponencial, alguns detalhes que nós fizemos aí, ó. A base da função exponencial f de x é igual a a elevado a x. É um número a maior que zero e a diferente de 1. Por isso que as bolinhas na reta do eixo x estão abertas. Ele pode ser de 0 a 1 e acima de 1. Já vou informar para os senhores que entre o intervalo 0 a 1 é decrescente e acima de 1 é decrescente. A gente vai ver isso no gráfico, né? A base sempre vai estar entre 0 e 1, os valores maiores que 1, e nunca vai ser igual a 0 e nunca, né? Ou igual a 1. Vai ser sempre maior que 0 e diferente de 1, como está marcado aí na nossa definição. Bacaninha? Vejamos agora um gráfico de exemplo. Vamos ver? Bom, nós vamos fazer um gráfico agora de duas etapas, tá? Vamos supor que a gente tenha a função, nós vamos construir o gráfico da função f de x igual a elevado a x, analisando essas duas possibilidades. Quando a for maior que 1. Então, vamos pegar um exemplo. F de x igual a 2 elevado a x. Então, nosso a ele é maior que 1. Então, como é que a gente faz um gráfico lá na função do primeiro grau até da segunda? A gente tem valores, né? Para a gente fazer as contas da função e ver quanto vai dar. Se a for igual a 2, menos 2,
vai ser negativo se a gente aplicar as propriedades nós conhecemos. Y vai dar 1 sobre 4. Se A for menos 1, a hora que a gente substituir menos 1 ali, vai ficar 1, né, sobre 2 elevado a 1, que é igual a meio. Quando o A for 0, todo mundo elevado a 0 não é 1? 0 é 1. Quando o A for 1, vai ser 2 elevado a 1, que é 2. Quando o A for 2, vai dar 4. Então, eu peguei o gráfico ali, construí o gráfico. Vocês podem ver ali, ó, nós temos ali 1, 2, 3, e temos ali o 2, o 4, e fomos marcando os pontos nos gráficos. Lembrando os senhores que tem no intervalo de 0 a 1, né? E a maior, essa reta tem que ficar na memória dos senhores, porque vocês têm que lembrar, não pode ser 0 e 1, mas está entre o intervalo de 0 e 1, pode ser, e maior do que 1. Então vamos colocar, já marquei os pontinhos que nós achamos ali, ó, menos 2 e 1 quarto. 1 quarto é 0,25, a metade da metade, por isso que está ali, né, um ponto, e foi lá exatamente no menos 2. E aí fomos chegando, e construímos o gráfico da seguinte maneira. Vejam, senhores, aqui o gráfico daqui, A é maior que 1, o gráfico é nesse sentido aqui. Ele é crescente, certo? A curva está sempre crescendo. Quanto maior for o valor de x, maior vai ser o nosso y. Por isso que a função é crescente. Nós fizemos as continhas aí, ó. F de menos 2, está aí a continha, quanto que dá. F de 1 menos 1, quanto que dá. F de 0, F de 1, as continhas estão feitas aí. Vejam, senhores, que aí eu peguei, marquei os pontinhos do lugar certo. 1 deu o x de 1, 0, está lá em cima com um verdinho, né? Quando x for 0, y é 1, lá no pontinho do 1. Quando o x for 0, y é 1. Quando o x for menos 1, y é meio. Quando o x for menos 2, y é 1 quarto, correto? Então, aí nós estamos marcando pontinho por pontinho e traçamos a curva. A curva tem de aproximar do eixo x, mas nunca vai tocar o eixo do x. E para cima ela vai ser sempre tendendo para o infinito, ok? Agora vamos ver um exemplo de A menor que 1. Seja a função igual a meio elevado a x. Olha, meio está entre o intervalo de 0 e 1. Ele é maior que 0, menor que 1. E não é nem 0 nem 1. Então, quando está nesse intervalo, lembrem sempre que a função é decrescente, tá? Então, a gente vai fazer a mesma coisa, distribuir valores para x e para y. Quando x for menos 2, vai ficar menos 2, né? Meio elevado a menos 2, é 1 sobre 1 quarto. Divisão de fração, pega a primeira e multiplica pela segunda invertida. Vai ficar 1 sobre 1, que multiplica 4 sobre 1, que dá 4. Então, quando o x for menos 2, vai dar 4. Quando o x for menos 1, vai acontecer a mesma coisa, vai dar 2. Quando o x for 0, é 1, porque tudo elevado a 0 vale 1. Quando o x for 1, vai dar meio. Quando o x for 2, vai dar meio ao quadrado, que é 1 quarto. Bacana. Aí a gente vai pegar no gráfico e marcar esse ponto lá. X menos 2. Cadê o x menos 2? Está ali. E y é quanto? 4. Marquei de azulzinho. X 1 menos 1. X menos 1, y é 2. Está marcado a pontinha azulzinho. Quando o x for 1, y é meio. Né? Quando o x for 1, y é... Pode ver que lá no y está metade ali, marcado o pontinho. Quando o x for 2, lá, y é 1 quarto. Quando o x for 2 positivo, y vai dar 1 quarto. 1 quarto é 0,25, que é a metade de meio, tá? Por isso a bolinha bem pequenininha ali. Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos traçar a reta, a curva, né? Que é da função exponencial. Lembrando aos senhores que ela vai passar bem próximo do eixo do x, mas nunca vai tocar o eixo do x, tá? Como eu disse aos senhores, uma observação, ela vai nunca tocar o eixo do x, vai sempre passar próximo ali. Por menor que seja o valor, vai até o infinito essa distância. A função é decrescente, porque quanto maior o valor de x, menor é o valor de y. Olha lá, x foi crescendo. De menos 2 para 1, foi diminuindo o y. De menos 1 para 0, foi diminuindo. Ok? A curva tende a se aproximar do eixo do x, mas nunca toca o eixo do x. É uma observação que você tem que ver, tanto nessa que é decrescente, quanto a outra que é crescente.
ok? Essas são observações da função exponencial. Vejamos agora mais um exemplo. Uma coisa que vocês têm que memorizar também, que o domínio da função exponencial é todo o conjunto dos reais. O contradomínio é todo o conjunto dos reais também. A imagem vai ser x pertencente a R, tal que y seja maior que zero. Bacana? Ali temos ali A maior que 1, a função é crescente. A dentro do intervalo de 0 a 1, a função é decrescente. A imagem nunca vai ser o zero, tá? Ok? Porque ela nunca vai passar da origem ali, ela nunca vai tocar o eixo y. Essa é uma observação interessante com relação à função exponencial. Já entendemos que quando ela é crescente, quando ela é decrescente, tá? O gráfico, quando nós analisamos, né, é uma curva exponencial e passa pelo ponto entre o 0 e 1. O gráfico não toca o eixo x e nunca passa pelos terceiros e quarto quadrante. Está ali o terceiro e quarto quadrante, embaixo da reta, né? Eles nunca vão passar. Vocês podem observar aí, ó, nós temos o primeiro, o segundo. Ele passa nos dois, mas o terceiro, o quarto, ele não passa, ele não toca o eixo do x, então ele nunca vai passar para baixo do eixo do x. São observações bem interessantes dentro da função exponencial. E esse é o tipo de pegadinha que as pessoas colocam para vocês numa prova. Tranquilo toda hora, principalmente no Enem, esses concursos, a função é decrescente, o gráfico aí te dá essa opção, é maior que 1, ela é crescente. No intervalo de 0 e 1, ela é decrescente. E nunca pode ser 0 nem 1. Cuidado se alguém colocar igual aí, porque é pegadinha, tá? Então, preste atenção. Aí a menininha de camisa laranja pergunta para o professor de vocês por que todo gráfico que você observa nunca passa no 1. Porque primeiro que ele não pode ser igual a 1. Está entre o intervalo 0 a 1, né? Y é igual a elevado a x. Quando o x for igual a 0, né? X igual a 0, ali o A vai ser o quê? 1. Na potência, tudo número elevado a 0 é 1. Então, essa é a explicação por que ele não passa no ponto 1, ok? Vejamos agora, nós vamos falar das inequações exponenciais. As inequações exponenciais vai nos alertar por todo esse assunto que nós estudamos. As equações exponenciais são equações com incógnita expoente, é óbvio. Na resolução das inequações exponenciais é importante a atenção na base A, que ela tem que ser a mesma, se não for a gente tem que igualá-las. Para A maior que 1, A elevado a B é maior que A elevado a C, ou B maior que C. Isso para A maior que 1. Agora, se A tiver no intervalo de B1, ele é decrescente, não é? Quanto maior for o B, certo? Ou menor for o B, maior será o A elevado a C, ou seja, B vai ser sempre menor que C. Entre o intervalo de 0 e 1, né, inverte-se o sinal. Presta bem atenção. O sinal vai ser menor, tá ali. Bem bacana? Presta atenção nessa informação. Todas as vezes que tiver uma equação entre o intervalo de 0 e 1, você vai ter que inverter o sinal. Bacana? Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Aguardem. Vamos lá para frente? Bom, temos uma equação aí, 2 elevado a x mais 5 maior que 32. A primeira coisa que nós temos que fazer é igualar as bases. Então, eu vou fatorar o 32 para ver se é possível igualar a base. Aí por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 1. Então, eu sei que 32 é 2 elevado a 5. Então, eu vou escrever isso lá. Com 2 elevado a x mais 5 maior que 2 elevado a 5. Bacana. Igualei as bases. Eu digo que x mais 5 tem que ser maior que 5. X, o 5 está somando, vai para lá subtraindo. X tem que ser maior que 5 menos 5. X tem que ser maior que 0. Para essa função aí funcionar, x tem que ser maior que 0. E maior que 0 está aí no gráfico. Aí é a parte que nos interessa. A bolinha está aberta porque não pode ser maior ou igual a 0. Bacana? X tem que ser maior que 0. É o resultado que ela nos deu aí. Pronto? Vejamos mais um exemplo.
Olha só que exercício bem interessante. Olha, presta atenção que isso tem maior ou igual. Aí a gente tem que analisar alguns pesos aí, mas vamos caminhando que a gente vai chegar a uma conclusão bem legal. Eu posso escrever que é x elevado a menos 1, que meio não é x, é 2 elevado a menos 1, que multiplica x a menos 1. Eu apliquei duas propriedades de potência ali. A de potência com número negativo e também potência de potência, que eu posso multiplicar. Maior ou igual 2 a terceira, que é 8, 2 vezes 8, 4 vezes 4, 8. Aí fica 3 que multiplica x mais 3. Conseguiram enxergar o que eu falei? Bom, parabéns. Então vamos caminhar. A setinha não jogou para frente, vai cá, multiplica lá 2 elevado a menos 1 vezes x menos x, menos 1 vezes menos 1 mais 1. Maior ou igual 3x mais 9. Igualei as bases, agora eu posso igualar as potências. Menos x mais 1 maior ou igual a 3x mais 9. Menos x, soma x com x, passa o menos 3 para lá, maior ou igual a menos 9 mais 3. Menos 4 maior ou igual a 8. Atenção, 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 perigo. Eu vou ter que multiplicar por menos 1, porque está negativo, né? Menos 4x maior ou igual a menos 8. Multiplicado por menos 1, menos 4x menor ou igual a menos 8. O 4 está somando, vai para lá multiplicando. X menor ou igual a menos 8 sobre 4. X menor ou igual a menos 2. Então, x pertence aos reais, está o quê? X seja menor ou igual a menos 2. Isso vai nos tornar aquela igualdade ali valendo, ok? Vejamos, olha só que interessante esse exemplo. Raiz cúbica de 3 elevado a x, menor ou igual a 1 nono. Bacana? Muito bem. Eu tenho raiz cúbica de 3, eu posso escrever que é 3 elevado a 1 terço, e isso elevado a x, não é isso? Menor ou igual a 1 nono, que é 3 elevado a menos 2. 9 é 3 elevado ao quadrado, se eu tirar o que está no denominador, ele vira uma potência menor ou igual a 3 elevado a menos 2. Continuando, vai ficar x 3 elevado a x sobre 3. É quando eu multipliquei 1 terço vezes x, menor ou igual a 3 elevado a menos 2. Igualei exatamente as duas bases, posso igualar as potências, né? Agora x sobre 3 menor ou igual a menos 2. X menor que menos 6, porque o 3 está dividindo, foi para lá multiplicando. Então, x pertence a R, tal que x seja menor ou igual a menos 6. Agora, senhores, eu tenho que tomar muito cuidado agora, porque agora envolve algumas coisas interessantes. Lembra que eu falei com vocês com relação às bases, né? Entre 0 a 1, ela é crescente, e às vezes tem que inverter o sinal quando ela estiver nesse intervalo? Tá, então tá bem, lembrou, né? Então vou te mostrar o exemplo agora. Veja aqui, 1/4 elevado a x ao quadrado menos x maior ou igual a 1/4 ao quadrado. As bases estão até igualadas, mas acontece que ela está no intervalo de 0 a 1, porque 1/4 é menor que 1 e maior que 0. É 0,25, né? Então temos que inverter o sinal. A nossa vai ser, em vez de ser maior, vai ser x menos 2, x ao quadrado menos x menor que 2. Que já está igualado à base ali, já estou indo direto para a potência. Né? Então, o que eu posso escrever? Que x ao quadrado menos x menor que 2. O 2 não está positivo somando? Ele vai para a esquerda subtraindo. Então, vamos lá, agora no quadro do meio. X ao quadrado menos x, 2 está somando, ficou menos 2, menor ou igual a 0. Então, eu tenho uma função de segundo grau aí, eu vou resolver e achar as raízes. A igual a 1, B menos 1, C igual a menos 2. Não é isso que está escrito ali? Delta é o quadrado de B menos 4AC. Delta é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 2. Menos 1 ao quadrado é 1, 4 vezes 1, 4, menos 4. Vezes menos 2, menos, mais 8. 1 mais 8, 9. Delta é 9, maior que 0, sem problema. X é menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. Então ficou x igual a menos 1, mais ou menos raiz de 9 sobre 2 vezes 1. X é igual a 1 mais ou menos 3, porque raiz de 9 é 3 sobre 2. Onde eu tenho 1 mais 3 dá 4 sobre 2, 2. 1 menos 3 dá menos 2 sobre 2 menos 1. Eu coloco na reta em ordem decrescente. Como A é maior que 0, eu vou ter valores positivos acima do eixo do x e antes do menos 1.
Acima do eixo x e abaixo do eixo x os valores vão ser negativos. E valor negativo é o que nos interessa, porque ele falou que x é 2 menos x ao quadrado menos x menos 2 tem que ser menor que zero. Então nos interessa aquele valor onde a bolinha está tremendo, que é o intervalo de menos 1. Então x tem que ser maior que menos 1 e menor que 2. Ou seja, menos 1 menor que x, menor que 2. Então, temos que estudar o sinal para poder resolver esse tipo de inequações, tá? Fizemos bastante exercício aí de inequação na nossa função quadrática. Agora a gente vai aplicar esse conhecimento aqui também na inequação exponencial. Mais um exemplo bem bacana aí que nós temos aí, né? Esse 0,1 é elevado a 3 menos 4x, menor que 0,0001. Então, nós temos que observar, né, o seguinte, que 0,1 é 10 elevado a menos 1, não é? E eu posso escrever que 0,00401 é 10 elevado a menos 4. É como se eu tivesse andado com a vírgula 4 casas para frente. Não é assim que a gente trabalha com o número decimal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, volta lá no nosso canal, no 7º ano e 8º, tem estudo de número decimal, pra vocês entenderem bem isso aí, tá? Então, vamos lá. 10 elevado a menos 1 é 0,1. Nós estudamos segunda mesmo, relembrando propriedade de potência negativa. Né? Agora, potência de potência, eu não posso multiplicar. Aqui ele fica menos 1 vezes 3, menos 4x, fica menos 3, menos vezes menos mais 4x. Menor que 10 é menos 4. Igualamos as bases? Agora é só resolver. Menos 3 mais 4, x menor que menos 4. Número com número, x com x, né? Então, 4x igual a menos 4, vai para lá mais 3. 4x menor que menos 1, x menor que menos 1. Né? 4x menor que 1, x menor que menos 1 quarto. X pertence a R, tal que x seja menor que 1 quarto. Bacana esse exercício, não é? Vejamos agora uma outra forma de resolver esse problema. Uma outra forma de resolver esse problema é essa aí, ó. 0,1 é 3 menos 4x. Menor que 0,0001. O que eu posso escrever? Eu não posso escrever que 0,1 sobre 10. Vou escrever igual como fração, elevado a 3x menos 4. E 0,0001 tem 4 casas, é 1 sobre 10 elevado a 4. Legal? Posso escrever assim, não é? Então, agora vamos observar que as bases são iguais. Posso resolver. Só que 1 sobre 10, que é a base, está entre o intervalo de 0 e 1. Lembre que quando está assim, tem que trocar o sinal? Então, 1 sobre 10, né, está no intervalo de 0 a 1, a gente vai inverter. Como lá está menor, em vez de escrever 3 menos 4x menor que 4, a gente vai escrever invertendo o sinal. 3 menos 4x maior que 4. Menos 4x maior que 4 menos 3, menos 4x maior que 1. Agora tem que multiplicar por menos 1, né? 4x menor que menos 1. Aí tem que inverter o sinal novamente. X menor que menos 1 quarto. Então a solução foi a mesma, x pertence a R, tal que x seja menor que menos 4. Temos aí as duas formas de resolver o mesmo exercício. Treinem as duas, repetindo esse exercício no caderno. Depois vocês voltam aqui no vídeo e conferem, tá bom? Agora nós vamos fazer um exercício um problema que envolve função exponencial. Isso cai demais na prova do Enem, na prova de vestibular, em concursos, né? O número de bactérias de uma cultura T horas após o início de um certo experimento é dado pela expressão N de T igual a 1.200, que multiplica 2 elevado à potência de 0,4T. Aí, nesse caso, T é tempo, tá? Nessas condições, quanto tempo após o início do experimento essa cultura terá 38.400? Porque elas vão se reproduzindo aí, né? Nessa função. Aí quer saber qual é o tempo a gastar para chegar a 38.400 bactérias. Isso aí em biologia acontece muito esse tipo de problema, tá? Nós sabemos que a função é n de t é 1.200, que multiplica 2 elevado a 0,4t, e que o n de t vai ter que ser 38.400. Vamos substituir isso nessa forma. 1.200 é igual a 2 elevado a 0,4t, que é igual a 38.400. Então, o 1.200 está multiplicando, vai para o outro mesmo, dividindo. 2 é igual a 0,4t, é igual a 38.400 dividido por 1.200.
2 elevado a 0,4t é igual a 32. Nós já tínhamos fatorado 32, nós já sabemos que 32 é 2 elevado a quinta. Então, vamos escrever isso. 2 elevado a 0,4t é igual a 2 elevado a quinta. Igualei as bases, agora eu igualo as potências. 0,4t é igual a 5. O 0,4 está multiplicando, vai para o outro mesmo dividindo. T é 5 dividido por 0,4. T é igual a 12,5. Ou seja, T é igual a 12,5 horas, ou seja, 12 horas e 30 minutos que vai gastar para que o número de bactérias chegue de 1.200, que é o inicial, para 38.400. Bacaninha? Então vamos para frente agora. Um exercício muito comum de aparecer é esse tipo que a gente tem que calcular constante. A expressão P de T igual a K, que multiplica 2 elevado a 0,5t, fornece um número P de milhares de habitantes de uma cidade, em função de um tempo, em anos. Se em 2024 essa cidade tinha 300 mil habitantes, quantos habitantes aproximadamente espera-se que ela tenha em 2024? Então, dentro dessa fórmula que nos deu a expressão, tem um K ali que a gente não consegue, mas ele nos informou duas coisas, que em um ano de 2024, ou seja, T igual a 2024, o P de T era 300 mil. Então ficou fácil, agora a gente consegue achar o K. Vamos ver como é que funciona isso? Então, a função é dada e relacionada à população esperada da cidade com um ano. Entretanto, precisamos determinar para conhecer a função o K, né? Depois de obter a população em 2034. Vamos fazer passo a passo, né? Para obter a constante K, usaremos os dados fornecidos. 2024, a população é 300 mil. Então, vamos primeiro passo. A gente planejou como é que vai fazer, obter o K de 2024. Depois, substituir o K na função e conhecer. E usar a função para estimar a população em 2024. Vamos ver como é que faz isso? Então, temos a expressão P de T igual a K que multiplica 2 elevado a 0,05t. Fornece o número P de milhares de habitantes em uma cidade em função do tempo, né, em anos. Se em 2024 essa cidade tinha 300 mil habitantes, quantos habitantes aproximadamente ela terá em 2034? Então, nós vamos achar primeiro quanto que vale K, certo? Muito bem. P de T é igual a K que multiplica 2 elevado a 0,05t. Então, a gente vai substituir P de 2024 é igual a K que multiplica 0,05. O tempo aí não era em 2024? Muito bem. Bacana. Em 2024 era 300 mil, né? É igual a K elevado 0,05 vezes 2024. 300 mil K vezes 2, que é 0,05 vezes 2024, dá 101,2. O 300 mil está aqui, o 2 elevado a 101 está multiplicando o K, vai para o outro mesmo dividindo, né? Correto? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar K é igual a 300 mil dividido por 101,2. Bacana? Beleza, achamos o K, nós pegamos P, agora nós achamos o K. Se nós achamos o K, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar agora e vamos calcular para 2034. P de 2034, que eu não sei quanto que é o K, que é 300 mil sobre 101,2, que multiplica 0,05 vezes 2034, que é o T que nós queremos. Então, vai ter P 2034 é K que multiplica 101,7. Beleza. Mas acontece que o nosso K é 300 mil sobre 101,2. Estamos escrito aí na terceira coluna. P de 2034 é 300 mil dividido por 2 elevado a 101,2, que multiplica 2 elevado a 101,7. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai expoente, não é assim? Então, P de 2034 é 300 mil vezes 2 elevado a 0,5. O que é 2 elevado a 0,5? É que eu achei porque é 101,7 sobre 101,2, dá 0,5. E 2 elevado a 0,05 não é meio? Então vai ficar P de 34 é 2.000 vezes raiz de 2, que é 2 elevado a meio. Aplicando a todas as propriedades de potência aí novamente. P de 2034 é 300 mil, que multiplica a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,41. P de 2034 é aproximadamente 423 mil habitantes.
Bacaninha esse exercício, né? Vejamos agora um exercício bem interessante também. Uma massa de uma substância diminui com o tempo ao ser exposta a um reagente. Isso acontece muito em química, né? Você coloca um reagente e a massa começa a diminuir de acordo com o tempo. É uma experiência, uma amostra possui 1.600 gramas, foi exposta a um reagente. Constatou-se que a sua massa era reduzida a uma taxa de 25% por hora. Determina a função que representa a redução dessa massa e quanto tempo de degradação é necessário para restar 900 gramas na quantidade inicial. Então, aqui é que a gente monta a equação. O objetivo é determinar a lei da função de redução de massa em relação ao tempo. Determinar depois o tempo para que sobre 900 gramas da quantidade inicial. Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que ler na nossa aula de porcentagem. Nós sabemos que porcentagem é 25 sobre 100. Se ela diminui 25%, ela pega o 100%, 100% é 100 sobre 100. E diminui 25 sobre 100. 100 por 100 diminuído de 100, 25 sobre 100, é 75%, que corresponde a 0,75. Temos que pensar dessa forma. Você sabe que o total é 100 sobre 100, que é igual a 1. Como é que a gente faz essa conta? Você pega 1 e tira 25 sobre 100. 1 é 100 sobre 100, não é? Vai sobrar 75 sobre 100, que é 0,75. Lembrei bem, os senhores? Vejamos então. Então, vamos determinar a lei da função, que é o objetivo que ele falou para a gente, da massa em relação ao tempo, né? Sobre 900 gramas da quantidade inicial. A massa inicial já falou que é 1.600. A taxa de redução é 25. Então, para reduzir 25%, nós já vimos que equivale a multiplicar por 0,75. A quantidade inicial, né, 1.600, multiplicado por 0,75 a cada hora. Então, nós vamos pegar 1.600 vezes 0,75 elevado ao tempo. E é assim que a gente monta uma função exponencial de redução ou aumento de massa. Vão fazendo esse exercício, repitam isso, que vocês vão acabar memorizando esse processo. E agora é só fazer continha, que ele pediu para a gente calcular quanto tempo ela vai reduzir para o f de t ser igual a 900. Como é que a gente faz isso? É no lugar de f de t colocar 900. Vejamos então. Nós já descobrimos a nossa lei da função, né? Que f de t é 1.600, que multiplica 0,75 elevado a t. F de t é 900 gramas. Então, vai ser 900 igual a 1.600 vezes 0,75t. 1.600 está dividindo, vai para lá, está multiplicando, vai para lá dividindo. 0,75 elevado a t é 900 sobre 1.600. Então, eu posso reescrever isso aí. 0,75 vezes 75 sobre 100 elevado a t é igual a 900 sobre 600. Cortou os dois zeros, ficou 9 sobre 16. E simplificando ali todos os dois por 25, dá 3 sobre 4 elevado a t. 3, 9 é 3 ao quadrado, 16 é 4 ao quadrado. Posso reescrever. 3 quartos elevado a t é igual a 3 quartos elevado a 2 ao quadrado, não é? Aí já está falando para a nossa resposta. 2 horas. T igual a 2 horas. Serão necessárias 2 horas para que a massa inicial de 1.600 gramas vai reduzir para 900. Repitam todos esses exemplos e façam bem bacaninha, tá? Qualquer dúvida, aguardo os senhores lá nos comentários, tá? Vamos passar alguns exercícios para os senhores fazerem, tá bom? Vejamos agora o exercício número 1. Dada a função f de x igual a 2x mais 3 mais 10, qual o valor de x para que f de 2 seja 42? Então, vocês vão... f de x seja igual a 42, tá? Então, vocês vão prestar bem atenção. Toda a explicação que eu fiz, né? No lugar de f de x, você coloca 42 e o resto é fazer continha, tá? De equação normal, ok? Então, vamos ver se vai dar certo. Qualquer dúvida, aguardo os senhores no comentário. Exercício número 2. Dada a função exponencial f de x k menos 4 elevado a x, sabendo que essa função é decrescente, o valor de k está entre, hein? Então, função decrescente, lembra que eu falei isso? O que é função decrescente? Aqui nos slides anteriores,
tem que estar em um intervalo de 0 e 1, né? Tem que ser maior que 0 e menor que 1. Vocês têm duas funções aí para achar. Então, vou dar só a dica. É decrescente? 0 menor que k menos 4 elevado a x e menor que 1. Vocês têm duas equações para resolver e vai ver qual o intervalo que o x, que o k pode ser, tá bom? Vamos lá, tentem fazer. Qualquer dúvida, aguardo os senhores. Um botânico, né, encantado com o pau-brasil, dedicou-se durante anos de estudos a conseguir criar uma função exponencial que medisse o crescimento dessa árvore no decorrer do tempo. A sua conclusão foi que, para plantar essa árvore, seu crescimento no decorrer dos anos é dado por c de t igual a 0,5, que multiplica 2 elevado a t menos 1. Analisando essa função, quanto tempo que essa árvore leva para atingir a altura de 16 metros? Tá aí as opções, é de múltipla escolha, ok? Vejamos mais um. Essa caiu no Enem. Um trabalhador possui um cartão de crédito que, determinado mês, apresenta saldo devedor a pagar no vencimento do cartão, mas não contém parcelamentos a acrescentar faturas futuras, né? Nesse mesmo mês, o trabalhador é demitido. Durante o período de desemprego, o trabalhador deixa de utilizar o cartão de crédito e também não tem como pagar as faturas, nem a anual, nem as próximas. Mesmo sabendo que a cada mês incidirão taxas de juros e encargos por conta de não pagamento da dívida, ao conseguir um novo emprego, já completados 6 meses do não pagamento das faturas, o trabalhador procura para negociar sua dívida. O gráfico dessa evolução do saldo devedor, com base nesse gráfico, podemos constatar que o saldo devedor inicial da parcela mensal e os juros e a taxa de juros são. Vejamos então. Veja, senhores. Letra A. É uma função crescente inferior a 10% ao mês? 560 variável inferior a 10% ao mês? Letra C. Variável superior a 100% ao mês? Letra D. E letra E. Tem as opções aí, tem o tempo em meses, né? E a dívida, como é que ela está crescendo. A função é uma função crescente? Está crescendo a dívida, é claro, né? Ao contrário, decrescente, a situação é outra. Você lembra que a curva da decrescente é o contrário da crescente. Vocês vão me dar a resposta, qual a resposta mais viável aí, tá? Bacana? Então vejam aí. Qualquer dúvida, aguardo os senhores nos comentários. Vejam, senhores, que interessante esse problema. Eu resolvi o problema. O examinador me deu o problema o seguinte: o gráfico a seguir é a representação de uma função exponencial. De qual? Letra A, B, C, D, E, F? Vejamos então. Nós sabemos que, observando o gráfico, vejamos ali o ponto x menos 1 e y2 pertence ao gráfico. Vocês podem ver que no x menos 1, o y é 2, é no ponto B. Observado isso, eu sei que a função é a elevado a x. Agora, f de x não é y? O y vale quanto? 2. É igual a elevado a menos 1, que é o valor de x. Então, eu vou achar o valor de a agora, se eu tenho o valor de x e de y, né? 2, que é f de x, é igual a 1 sobre a, que é a elevado a menos 1. 2 é igual a elevado a menos 1. Então, 2 é igual a 1 sobre a. O a não está multiplicando, vai para lá dividindo. 2a é igual a 1. Passando 2 para o outro membro, a é igual a 1 sobre 2. A é igual a 1 sobre 2, né? 0,5. Então, a função da resposta nossa é 0,5 elevado a x. Essa é a nossa função e é a letra D, a nossa resposta. Esse aí já é um valor de diminuição. Presta atenção aqui, a da massa que recai, né? O valor de um veículo vai diminuindo ao decorrer do tempo. Na depreciação do veículo ocorre uma forma exponencial de um determinado veículo que foi comprado por 60 mil, sofre uma desvalorização de 10%. Então, diminui 10%. 10% é pegar 100 e multiplicar por 0,9. Lembra disso aí? No anterior. Quanto custará, né? 10% em relação ao anterior. Ele custará 39.366 após quanto tempo? Como é que a gente monta essa equação e essa relação? Tem uns exemplos anteriores aí. Basta os senhores observar na explicação que eu dei, você vai resolver esse problema, tá?
Essa é do Enem, hein? 2015, o Sindicato de Trabalhadores de uma empresa sugere um piso salarial de classe de R$ 1.800, propondo um aumento percentual fixo por cada dedicado ao trabalho, cada ano dedicado ao trabalho. A expressão que corresponde à proposta salarial S, em função do tempo de serviço, T, e anos é ST igual a 1.800, que multiplica 1,03 vezes tempo. De acordo com a proposta do sindicato, o salário de um profissional da empresa com 2 anos de tempo de serviço será em reais. Pegam aí, vejam, façam uma conta, substitui. Tem exemplo disso aí também, tá? Ao observar no microscópio a cultura de bactérias de um cientista, percebeu que elas se reproduzem em uma função de bactérias existente ao tempo igual a Q vezes 2 elevado a T menos 1, onde Q é a quantidade inicial de bactérias e T é o tempo em horas. Se nessa cultura havia inicialmente 700 bactérias, a quantidade de bactérias após 4 horas é? Tem até um exemplo desse também aí. Vamos lá, vamos fazer depois. Se tiver dúvida, estou à disposição. Para finalizar, os biólogos afirmam que, sob condições ideais, o número de bactérias de uma certa cultura cresce de tal forma que a taxa de crescimento é proporcional ao número de bactérias presentes no início do intervalo de tempo considerado. Supondo que 2.000 bactérias estejam inicialmente presentes, uma certa cultura de 4.000 estejam presentes 30 minutos depois, quantas bactérias estarão presentes no final de 2 horas? Você tem que montar uma equação aí, onde t vai ficar no exponencial e depois resolver a questão. Mas, de qualquer forma, se tiverem dúvidas, eu aguardo os senhores nos comentários, ok? E até o próximo capítulo. E não esqueçam de compartilhar com seus amigos esse canal, de se inscreverem no nosso canal, de curtir e de deixar comentários. Até o próximo capítulo.